Minha diretoria, o Cara Tapa está de volta. Já deixa o seu like, já se inscreve, né? Aquela coisa toda e tal, não sei o que, aqui no Estúdio Century. E hoje, para receber uma figura absolutamente relevante na política nacional, grande Fiuza. Salve, Rica, tudo bom? Como você tá? Grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uma luta trazer você aqui, não? Que homem complicado. Imagina. Nossa. Eu que quero há muito tempo. Mentir pra mentiroso. Isso é muito difícil. Eu convidei ele umas, o quê? 19 vezes? É que é nunca longe. podia. O estúdio é longe. É, né? Você mora onde? Eu moro na Zona Sul. Então, não é tão longe assim. Não é tão longe. Você é na Barra, pô. Fiuza, qual é o teu time? Ih, rapaz, começou com a exposição de dados pessoais. Mas isso sou Fluminense, campeão carioca. Exatamente, isso que eu ia perguntar. E nesse momento de extrema alegria e euforia, você diria que ganhar Fla-Flu é normal? Dentro do bullying, eu diria que é normal. Engraçado, né? Eu sou tricolor mesmo, assim. Me importo muito, inclusive, muitas vezes não assisto jogos para não me envolver demais. Né? Porque se eu estou vendo o jogo, eu vou me envolver e aí, se não ganhar, eu vou ficar um bom tempo aí de cabeça inchada. Se eu não vi, não tem problema. Pode tomar de 5. Como durante o jogo. Pode tomar de 5, tomar durante o jogo. Só que, apesar disso, e eu sei que você é um doutor na matéria, eu amo futebol. E eu gosto de todo time que joga bem, eu acompanho. Então, esse Flamengo, eu curti muito ver esse Flamengo, por incrível que pareça, né? Do Bruno Henrique. Mas domingo você viu a final? Vi. Sofreu? Sofri muito. Não, porque ali na hora do jogo não tem essa conversa. Mas eu digo assim, jogo Fluminense não tá, por exemplo, final da Libertadores, eu acabei torcendo pro Flamengo, porque eu tava curtindo aquele time jogar e tal, e fiquei assim, ganhando simpatia pelo time. Isso é quase uma heresia para um tricolor falar. Eu sou fã do Zico. Não, mas aí não tem como não ser, aí é uma questão... Tem muita gente que não dá o braço a torcer, né? Não dá pra não ser. Pela pessoa, pelo jogador, por tudo. Né? É o jogadoraço. Né? Tem como, né? E o melhor que você viu no Fluminense foi o quê? O Romerito? Teve o Rivelino, né? O Rivelino era muito forte ali, o estilo, né? Agora, o que eu mais me identifiquei sempre foi o Edinho, né? Tem essa coisa assim... O Edinho não é um considerado um craque e tal. Mas é um grande jogador. Mas tem a ver com a maneira como eu vejo tudo, assim. Era um cara que levava o time, que era zagueiro, mas ia pro ataque. Jogou na seleção, né? Jogou na seleção. É o espírito que eu curto. Em algum momento da sua vida, você já foi de esquerda? Ô, Rica, eu não acredito muito nessa dicotomia, digamos assim, nessa classificação. Né? Você vê que nos anos 80 havia ainda essa questão, né? Subsistia essa questão de esquerda, direita e tal, e caiu o Muro de Berlim. Com a queda do Muro de Berlim, sobreveio um tipo de exercício político pragmático. Né? Foi o período em que o Brasil fez o Plano Real, por exemplo, que para mim tinha acabado essa conversa. Até hoje eu acho ela anacrônica, grosseira, porque era o muro, né? A cortina de ferro de um lado, o Ocidente do outro, uma demarcação, né, dos regimes totalitários comunistas versus o Ocidente livre. Mas isso também já não dava conta, naquela época, do que é cada um. E quando isso aconteceu, até um teórico da época chamado Francis Fukuyama, criou um conceito chamado o fim da história, que era uma provocação, mas que queria dizer basicamente o seguinte: depois de da dissolução de um conflito que já estava artificializado, né? Porque o ser humano às vezes é muito isso, ele busca a dualidade, né? Ele busca uma visão binária das coisas, porque simplifica, só que a vida não é tão simples. Então, naquele momento era o fim da história no sentido, vai emergir não um consenso, que nunca será um consenso, mas iria emergir uma outra maneira de abordar a política. Ou seja, menos panfletária, não é nem menos ideológica, é mais realista. Nesse período, na década de 90,
foi um período feliz para o Brasil, porque ele fez uma reforma econômica fundamental que mudou a nossa vida até hoje. E você escreveu um livro que virou um filme. Eu até escrevi um livro e tal. Eu não li o livro, mas eu adorei o filme. Ah, que legal. E até perguntar depois isso aqui pra você, sobre o Gustavo Franco, se ali aquela mala toda que aparece no filme. Porque ali, de fato, emergiu, né? Quer dizer, o Fernando Henrique, que era o presidente na época, e tem várias teorias, né? Assim, de uma simbiose entre o PT e o PSDB. E, de novo, eu acho isso uma abordagem limitada, porque você fazer assim, uma espécie de uma sociologia com base em partido político é pobre. Os partidos são todos ruins, são todos grosseiros, são todos ajuntamentos. E nessa época o que aconteceu foi que emergiu o mérito. Então você tinha o Fernando Henrique, que não chamou o Serra, que seria o economista tucano, para conduzir, chamou o Malan, que acreditava mais no Malan. E o Malan montou uma equipe de gente que veio de tudo quanto é lado, tinha simpatizantes do PSDB e tal, mas tinha principalmente gente capaz de fazer uma reforma dificílima que era para combater a inflação, essa história toda que todo mundo conhece. E que deu certo, e o Brasil tinha um trauma, aquilo foi uma mudança cultural, porque o Brasil tinha esse trauma, nada dá certo, aquela autoironia até meio exagerada, isso é Brasil, o mundo não levava a sério, a tendência ao populismo, ao calote, não sei o quê, e ali foi uma baita de uma mudança estrutural. Esses caras são heróis brasileiros, entre aspas, esses caras que fizeram esse plano? Rico, eu não gosto assim, desses adjetivos, acho que não precisa, né? Assim, mas são caras que deveriam ser reverenciados pelo Eu acho que tamanho foi uma mudança muito importante, muito bem feita, que exigiu coragem, porque essa política que gosta da caricatura, que vive da caricatura, está cheio aí, esquerda, direita, não sei o quê, trabalhismo, conservadorismo e tal. O pragmatismo, a efetividade agride essas pessoas, né? Tira o ganha-pão. E nessa época, quando se impôs a reforma, foi uma perda danada para o demagogo. E eu acho que na minha crítica, né, você perguntou negócio de esquerda e direita, eu acho que o que eu mais fiz foi, até hoje, olhar onde tem demagogia, na minha visão, nem sempre eu vou acertar, mas onde eu acho que tem demagogia, impostura, hipocrisia, e apontar. Falar assim, olha, esse cara, esse partido, né, essa doutrina, que seja, está apontando algo que não bate com a realidade da prática dela. Hipocrisia no Brasil, Fiuza? Pô, aonde? Cadê? Tá difícil para você encontrar isso. No mundo, né, Rica? No mundo. Mas aqui é uma Então, coisa... só para fechar o negócio do plano real e esquerda-direita, nessa época tinha essa bússola levou um tilt, porque a autochamada esquerda, que é sempre a boazinha, que afeta um altruísmo, não adianta a galera da direita dizer esquerdalha, não sei o quê, porque o mercado compra. Esses termos, eles são pobres, eles são limitados, eles não são precisos. Eu prefiro falar dos valores. É liberdade, não é liberdade, é pragmatismo, não é pragmatismo, é honestidade, não é honestidade. Então, nessa época, a chamada esquerda, até a MPB rachou nessa época. Porque a esquerda, a auto-intitulada esquerda, dizia, não, o plano real é neoliberal. Isso é um golpe da elite contra o trabalhador. Era esse o discurso. O que aconteceu? O plano foi bem feito, uma reforma, eu acho, sem ideologia. Sabe? O plano real é de esquerda ou de direita? Pô, não tô nem aí, cara. Funcionou, foi. Funcionou. Distribuiu renda, porque deu estabilidade monetária. E aí, a bandeira da igualdade social ou da justiça social, como se queira chamar, historicamente associada à esquerda, né? Aí o plano real é de esquerda? Não, é neoliberal, é da direita e tal. Então essa bússola deu defeito, até a MPB rachou nessa época, porque o Chico Buarque quis continuar ali nesse personagem que ele tem de esquerdista. Eu acho um personagem, né? Cheio de símbolos, né? De poesia, estética. Nada disso a gente está... Você quer falar de presidente, administração, por exemplo, você não está falando de estética, né? E o Caetano Veloso, na época, e o Gilberto Gil acharam uma reforma interessante e apoiaram, né? Esse caminho, para mim, é o melhor caminho.
É você quebrar as máscaras, as caricaturas e seguir pragmaticamente pelo que for melhor, pelo que for do mérito, pelo que for realmente liberdade. Depois, na sequência do papo, né, assim, a liberdade, por exemplo, a ideia de liberdade na pandemia agora, todos os historicamente associados a isso, e aí pegando a parte da cultura e tal, eles se associaram às diretrizes mais duras, mais autoritárias e irracionais contra a liberdade. Sempre com o decalque, esquerda, progressista, não sei o quê. Então eu prefiro falar de liberdade. Onde está a liberdade, né? Mais ou menos por aí. Não, outro dia eu questionei isso no Twitter e até eu recebi um monte de resposta confusa, porque eu falei assim, alguém falou para mim, falou, Rica, você é de direita? Eu falei assim, cara, então eu não sei te dizer, porque assim, em tese, na parte econômica, sou. Mas, por exemplo, eu sou a favor que libere a droga, o aborto e tal, e eu sou ateu. Então, se eu falar que eu sou de direita, o pessoal de direita vai me matar. Então, eu não sei o que eu sou. Esse cara fala, não, cara, você é um liberal. Eu falei, então tem outra coisa além de direita e esquerda agora, que é o liberal e tal. Você não acha que muito isso é confuso, meio, cara. Isso é meio um álbum de figurinha. Porque, por exemplo, por eu não acreditar em Deus, por exemplo, a direita não pode... Não, como é que você pode... Então, quer dizer que por uma orientação política, por um lado político, eu tenho que acreditar... Caraca, isso não faz sentido, isso não é político, entendeu? É muito louco isso, né? Isso, na verdade, você se perde dos valores reais e não tem dúvida, né? O cara roubou, ele não é honesto. Sim, ponto. Isso aí não dá, né? O cara autoritário que quer definir para onde você pode ir, se você vai sair do estúdio, virar à esquerda ou à direita, não sei o quê, ele não pratica liberdade. Eu acho que isso é uma linha mais fácil de seguir, mas não tem jeito. Assim, esse negócio só piorou. Eu achava... É de interesse deles que piore, né? Eu acho que está todo mundo nessa, assim, generalizando um pouco. Está todo mundo meio tarado por essa história do rótulo, entendeu? Porque você vê as big techs, né? Aí elas têm, a gente estava até falando isso antes de começar a gravação, elas têm aquela... ideia de representar uma ética de comportamento. Aí fala que é contra o ódio, contra fake news, etc., por um mundo melhor, essas coisas vagas, né? Mas, na verdade, eles estão afetando um charme de esquerda. E aí o que acontece? O pessoal que quer ficar do outro lado, chamando todo mundo de esquerdista e achando que isso lhe dá credencial, e dá, infelizmente, porque ficou muito superficial, o cara fica chamando, o Mark Zuckerberg é um esquerdista. Eu respondo, cada vez que você chama o Mark Zuckerberg de esquerdista, ele ganha $1 milhão no capitalismo, porque ele vende esse verniz supostamente esquerdista. Esse já se perdeu o que é esquerdista, como eu falei do Plano Real, né? Você está fazendo um plano neoliberal, mas beneficiando as camadas mais baixas da população, então essa bússola já quebrou. Tem muito socialista que vive do capitalismo hoje, né? É uma grandeza, né? A quantidade eu assim, no meu, quando eu fico mais impaciente, eu falo muito sobre isso, assim, querem viver em liberdade, não querem viver em regimes restritos, como a Coreia do Norte, querem as benesses do capitalismo, a liberdade do capitalismo, e ficam afetando uma ideia revolucionária, charmosa, tentando criar o inimigo perfeito o tempo todo. O pessoal hoje em dia fica falando, porque o Bolsonaro, o problema é o Bolsonaro, mas já foi assim com o Temer. O que era o Temer, né? É um período assim que tudo fica difícil de compreender, porque o Temer era o vice da Dilma. Ou seja, um cara de um partido fisiológico, de um centrão, que foi candidato a vice da Dilma Rousseff na reeleição, né, da Dilma. Ou seja, já estava mais do que demonstrado ali o modus operandi do PT. O Temer era parte disso. Só que quando houve o impeachment, aí você tem que acreditar na instituição, você tem que acreditar no funcionamento das regras que garantem que seja uma sociedade e não um ajuntamento ali de grupos de poder. Quando houve o impeachment, o Temer passou
e não me pergunte por quê, eu não gosto, nem detesto, nem desgosto. Eu desgosto de tudo que o Temer fez de ruim, daquele PMDB fisiológico, de serviço da Dilma, e eu gosto do que ele fez quando ele assumiu a presidência, que ele deu espaço para essa agenda de reconstrução. Isso é fato matemático. Ele botou no Banco Central alguém que sabia fazer conta e que não estava no populismo petista, por exemplo. Iniciou as reformas que o país quer, o país livre, liberal, sei lá como a gente queira chamar, quer fazer. Então, ele colocou a agenda certa em prática quando assumiu a presidência. Mas no álbum de figurinhas, esses que querem viver sempre da construção de um inimigo terrível, o Temer era um Bolsonaro na época, é a mesma coisa. Tinha desfile de escola de samba dizendo que o vampiro era o mal encarnado, tinha esses subcomitês da ONU dizendo que o teto de gastos era o fim do mundo, enfim, por aí. É verdade. Você muda o personagem, mas não muda a intenção de criar nele Criar um inimigo, você precisa do inimigo. Eu não tinha pensado nessa... O inimigo perfeito. Eu não tive essa memória de lembrar que com o Temer também era assim, as escolas de samba também faziam. O Temer também tinha essas porradarias. Fora Temer, era um negócio assim... Era fortíssimo, é verdade, eu esqueci. Que aquele revolucionário, né? Que eu sou do bem. Na verdade, assim, fora qualquer pessoa que não pense como eu penso, né, irmão? Essa é real. Eu vou até mais longe, Rica, nem é pensamento. Nem é pensamento, é uma afetação, é uma impostura. Você acha que isso é para ganhar dinheiro? Isso é para ganhar prestígio, dinheiro, poder e uma aura de coragem, de grandeza cívica. Milton Neves falou isso para mim numa entrevista aqui, no Cara Tapa antigo, que está lá no meu canal e não nesse. Ele falou assim, porque o esquerdista ganha como crachá, uma coisa de que você vira de esquerda, você ganha um crachá de que você é uma pessoa maravilhosa, você se importa com os outros. Porque, na verdade, o esquerdista, a esquerda, entre aspas, se apropriou da luta contra o racismo, da luta contra a homofobia. Virou tudo uma coisa desse, como se a pessoa que é de direita, não, essa pessoa é homofóbica. Essa pessoa, e mais, e pior, né? Porque muitas vezes ela retrocedeu. A gente está vivendo uma onda moralista reacionária da parte desses que não querem combater o racismo. Não adianta me convencer que querem combater o racismo. Querem fingir afetar o papel de combatente do racismo. Para poder o quê? Para perseguir, ficar catando ali alguém que disse alguma coisa. Porque, Rica, o mais importante é o seguinte. Falar do racismo, né, como ilustração. Houve progresso no último meio século nas civilizações, né, na maioria das civilizações, no enfrentamento ao racismo? Claro que houve. Caramba. Claro que houve. Claro que houve tomada de consciência. Claro que houve maior integração, compreensão do nível de opressão que havia e também na base da luta. Não estou dizendo que isso foi na molezinha. Claro. Da luta, do sangue. Mas eu acho absurdo, e é o que se passa hoje, na minha maneira de ver, você jogar fora o que houve de avanço para tentar caracterizar a sociedade como se ela fosse mais racista do que ela é, por exemplo, né? E eu vejo isso, porque volta e meia a gente vê um tipo de imposição do debate quase querendo dizer assim, mas peraí, mas você está... Né, quais são as cores das pessoas que você já entrevistou no Cara Tapa até hoje, entendeu? Esse tipo de coisa, assim, quer dizer, na verdade, está arrumando um jeito de perseguir você. E para que perseguir você? Porque eu não gosto de você? Não, é porque cada um que eu persigo, que eu estigmatizo e tal, que eu aponto o dedo, infelizmente hoje, eu sou credenciado. A rede social virou isso, né? Aponta o dedo, vai para cima de alguém que você ganha. Botam rótulos, às vezes, que assim, coisas que você não disse, coisas que você não pensa. E você carrega um rótulo colocado por um grupo de pessoas que simplesmente achou mais fácil fazer isso com você do que discutir, ou do que de fato achar alguma coisa que você tenha dito e tal. Porque isso é muito louco, né? Tem realmente esse ganho de valor. A internet empobreceu o discurso político? Se é que algum dia ele foi de alto nível também, né? Tem isso, né? Pois acho que tem os dois lados, né? Porque tem o lado da internet que é prodigioso, né? Assim,
de circulação de informação, você pode discernir, né? Você pode escolher. Eu sempre digo isso. Né? Você publicou um estudo e o Twitter te tirou. Então aí não há, né? Sim. Eu fui banido do Instagram, ganhei na justiça agora. Não sei se eles vão preferir me pagar ou voltar, mas enfim, ganhei porque eles não tiveram como provar que eu fiz alguma coisa errada. Então, tem a liberdade até a página 2, né? Não, eu falo de duas coisas, né? Uma é como as pessoas estão se comportando com essa ferramenta, independentemente dessa gestão aí que você se referiu, né? Banimento, embargo e tal. Nesse primeiro ponto, eu tendo a achar que é mais positivo do que negativo, porque ela superficializou mesmo, né? Quer dizer, isso que eu estava me referindo antes, isso é uma praga, porque ficou fácil você afetar qualquer virtudezinha de boutique. Você não precisa viver assim, né? Isso que a gente estava falando do suposto esquerdista, que é a velha figura da esquerda festiva. É isso, o cara afeta ali uma preocupação, um charme. Isso sempre foi um charme. Você dizer que pensa no outro, se afetar uma grandeza, né? Você dizer que quer que todo mundo seja igual. Pô, conversa Pessoas fiada. milionárias falando que tem que se inibir o acúmulo de riqueza. Exato. É uma loucura isso, né? E afetando... As pessoas caem nessa porra, né? Caem. Pessoas Caem mais do que nunca, assim. Eu assisti, durante a pandemia, eu fui um dos caras que mais arrumei esse... Eu optei durante a pandemia por não dar nomes e não tirar fotografias. Porque eu não quero, assim, eu não tenho, de verdade, eu não tenho vontade de ver alguém se fuder por minha causa. Eu não tenho esse tesão. Mas eu fico muito puto quando eu vejo isso, né? E assim, porra, eu moro na Barra da Tijuca. Tu sabe que os artistas moram tudo aqui ou no Leblon, né? Então, porra, você ligar a televisão durante a pandemia, isso aconteceu no mínimo 30 vezes. A que estourou foi a do Felipe Neto, que não fui eu que falei, eu só confirmei. Porque ele negou, senão eu não tinha falado nada. O negócio do futebol, né? Eu só confirmei porque ele foi lá e falou, não, foi só hoje. Eu falei, não, pera aí, mano. Segura aí. Eu tô vendo tu jogar lá toda semana. Não, mas não é ele, assim, por exemplo, eu fui numa festa, num pagode clandestino que teve dentro de um condomínio ali de luxo aqui no Rio, e fui, porque eu já tinha acabado de pegar Covid, então em tese eu tô imune por durante meses. Fui, foda-se, problema meu, liberdade, né? Tem um pagodinho clandestino ali e tal, não sei o que, fui lá e tal, que eu acho um absurdo você ter que fazer um pagode escondido, né? Parece que você tá matando alguém. Aqui no Rio, assim, né, cara, o miliciano senta na mesa do restaurante pra jantar. Agora, o pagode você tem que fazer escondido, dependendo de como é que for. Quando eu saí do pagode, eram umas 19 horas mais ou menos, tinha um jogo de futebol que eu tinha que trabalhar. Quando eu saí do pagode, eu dei uma volta nesse condomínio. E eu vi ali pelo menos 3 ou 4 casas de celebridades, daquelas que passam a noite na televisão no Fantástico, fica em casa, com uma puta de uma festa dentro da casa. Foi o que mais aconteceu. Aí eu ficava olhando e falava, porra, peraí, tu tá enchendo a porra do saco dos outros na internet. E tu tá fazendo essa merda aqui. Autoridade, né? O Dória, o que o Dória fez? Então não faça. O Gavin Newsom, governador da Califórnia. É o que eu falo, irmão. Não fica. Você quer. É só você não ser hipócrita, filho. Você pode ter opinião diferente. Né? Só não, por exemplo, você acha que as pessoas têm que ficar em casa? Beleza, então fica. Senão fica quieto. Eu não acho. O que eu fiz? Eu saí pra rua. E não mandei ninguém ficar em casa. Pronto, não tô sendo hipócrita, eu tô fazendo aquilo que eu acredito. Né? Agora, é um festival aqui no Brasil que puta que pariu, né? Pelo amor de Deus. Isso foi no mundo todo, né? Puta que pariu. Porra, os caras fizeram uma... Quando o presidente da Câmara foi eleito, eles fizeram uma festa com música ao vivo, cara. Sem máscara, só gente de idade. Porra, com o Brasil inteiro proibido de fazer... A pandemia, ela complicou ainda mais, né, um mal-entendido, né? A gente está falando de um mal-entendido, né? Assim, você afetar uma virtude, você tentar parecer, botar um rótulo, ficou mais fácil a gente estar falando da internet, né? O cara fica louco para botar um rótulo, e aí pode ser de esquerda, pode ser de direita, né? Porque a internet potencializou isso, né? Você, dependendo do que você afetar, e de 2 ou 3 coisas que você disser numa rede, cara, você ganha dinheiro. Muito. Você ganha espaço e você ganha uma claque. E se você for, assim, digamos, meio espertinho, meio charmosinho e meio carismático, você pode estar repetindo aquelas mesmas 2 ou 3 obviedades ou superficialidades para aquela claque que já se sabe qual é, e você vai subir que nem um foguete, vai ser candidato a alguma coisa,
ou vai ganhar oportunidades na sociedade. Eu estou sempre me referindo a isso, né? Isso é antiquíssimo. Quer dizer, Hollywood, por exemplo, né? Isso é uma doença antiga, porque uma coisa é você aproveitar a sua notoriedade para fazer o bem a pessoas que você poderá alcançar, os concertos, né? George Harrison, concerto para Bangladesh e tal. Eu acredito que os primeiros tinham essa boa fé. É isso, vamos juntar, vamos chamar a atenção através da arte para pessoas que estão morrendo de fome. Então, é possível. Só que, e aí entra uma certa sutileza, né? Isso como propaganda de carreirismo também é muito eficiente. Sim. Você quer um exercício que eu já falei aqui uma vez para as pessoas e é maravilhoso de fazer? Liga, entra em contato com um empresário, com o escritório de algum cantor e pergunta quanto custa o show dele. Ele vai te dar um valor. Aí você vai na prefeitura da sua cidade e vê quanto a prefeitura pagou pelo show desse cara. Você vai entender muita coisa. Assim, é muito comum. O show de 100 custou 300. Ué, por quê? Tem que ter uma lógica isso aqui. É lógico. A lógica é simples, né? Mas eu vou cometer aqui enfim, não sei nem como chamar isso. Olha lá. Se você achar que eu não posso falar isso, você fala que eu corto, mas acho que não tem problema. Nós fomos jantar em 2018. Eu, você, Alex Borges, Ana Paula Henkel e o Bruno, certo? Eu não consigo falar sobre o nome do Bruno. Tu consegue? Fácil assim? Você está falando do Garchagen, né? Eita, é muito difícil. Ô, Bruno, vamos mudar esse nome. Bota um Silva, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Um Souza. Nós fomos jantar, certo? Na véspera de uma eleição. A gente ainda estava em maio, acho. Tinha tempo para a eleição. E naquele momento ali, na mesa, você duvidava muito de que o Bolsonaro ia se manter até a eleição. De que se manteria como um dos nomes tops e tal. E você não era um cara defensor do que o Bolsonaro faria, etc. Não era o teu perfil, você era contrário. Eu achava que seria um desastre. Exatamente, isso me surpreende. Eu estou dizendo isso porque eu acho que isso muitas é uma das características que eu tenho que você está me dando a oportunidade. Porque assim. tem muita gente que fala que você é um bolsonarista, fala que engraçado, porque eu estava com ele num ambiente sem câmera, sem nada, e ele tinha muita dúvida se o Bolsonaro deveria ser eleito ou não. Eu achava que seria um desastre, isso mesmo. E eu e a Ana Paula, a gente falou assim, gente, esse cara vai ganhar. E você foi um dos que falou, não vai ganhar, vai ser um desastre e tal. O que aconteceu daquele dia para cá? O que você viu que mudou a sua cabeça em relação ao Bolsonaro? Ô, Rica, é uma ótima pergunta, porque eu acho que realmente ali era um papo entre pessoas não preconceituosas, né? Assim, a gente estava tendo um papo, né? Pelo menos eu vou me referir mais a você e a Ana, com quem eu trabalho, né? A gente observa a realidade, a gente vê o que ela tem para nos oferecer. Até aquele momento, para mim, o Bolsonaro era aquela figura folclórica, eu posso dizer folclórica, claro. Um cara... Personagem da Luciana Gimenez, né? Um cara rude, representante de um segmento que parecia ter uma pauta só, ou duas, ou poucas, né? Agora, eu sempre fiquei prestando atenção, porque assim, você vai discutir presidente da República para quê? Você vai discutir presidente da República para saber o governo que esse cara vai fazer, não como é que é o penteado dele, ou como é que é, enfim, a filosofia pessoal. O que importa é o que ele vai fazer no governo. Sim. Eu vou te falar uma coisa, quando o Lula foi eleito em 2002, aconteceu uma coisa engraçada. Eu achei, bom, vai ser uma coisa horrível, porque é aquela demagogia petista que estava tentando há um tempão chegar ao poder. E não aconteceu nada disso. O Lula foi eleito e montou uma equipe econômica absolutamente sincronizada com a equipe anterior do Plano Real. Foi feita uma transição e os 2 primeiros anos, dá para dizer, de governo Lula, foram bons nesse sentido. Foram 2 anos de consolidação do Plano Real. Podem aí, os direitas, os esquerdas, podem ficar chateados comigo quanto quiserem. E naquele momento, para você ver como é que eu observo, o meu jeito de observar, eu falei, tá indo bem. E aí tinha o pessoal dizendo,
não vou nem qualificar, mas enfim, tinha um preconceito ali. O cara não sabe nem falar, é o PT, não sei o quê. Você, olha, está fazendo uma política macroeconômica pragmática e positiva. Sim. E estava fazendo, e qualquer um desses grandes expoentes do Plano Real que você eventualmente conversar ou entrevistar vai confirmar. É até aí que me interessa. E aí, nessa época, tinha uma coisa curiosa, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor monumental, do qual sou absolutamente fã artisticamente, ele é uma pessoa, um simpatizante do PT, e ele carrega nesse aspecto do que seria fazer política ou falar de política e tal, é uma conduta que eu acho limitada e completamente diferente do gênio que ele é como escritor. E nessa época, o Veríssimo, que queria muito o Lula, começou a criticar, porque justamente o Lula estava fazendo, ele não estava fazendo aquilo que é o lado panfletário do PT. Vamos dar calote em todo mundo, tudo mentira, tudo hipócrita, artificial. Vamos dar calote, vamos devolver, vamos dar uma banana para os credores, porque o dinheiro vai para o povo. Enfim, vamos ser caloteiros, porque isso é bom, coisa desse tipo. E o Veríssimo ficou descontente, e eu vendo ali o Lula começar, depois foi a tragédia, não preciso fazer essa ressalva ainda mais aqui no teu programa, né? Quer dizer, depois foi a roubalheira que a gente sabe e tal, mas começou desse jeito, isso é fato. E aí o Veríssimo estava chateado. E aí eu cheguei a escrever isso na época, né? Assim, uma provocação respeitosa, dizendo assim, pô, agora que um presidente do PT está fazendo a coisa certa, o Veríssimo... O petista vai ficar chateado. Não quer mais. Então, assim, eu tenho esse desprendimento não só para ter feito isso na época, como para dizer isso hoje, que o Lula é aí o ex-preso, candidato de novo, toda essa história terrível aí. Em relação ao Bolsonaro, é a mesmíssima coisa. Eu achava uma temeridade. Foi eleito. Eu falei, bom, vou ver o que vem. Exatamente como eu fiz na época do Lula. Não vou dar PT analfabeto. Não, vamos ver o que vem. Porque uma vez lá também na cadeira, a conversa é outra. Eu acho que isso aconteceu com o Bolsonaro, inclusive pessoalmente. Ele até já admitiu. O Bolsonaro era um nacionalista estatizante. E ele mesmo admite. Aí você fala assim, pô, mas vem cá, nacionalista estatizante que se abraçou com Paulo Guedes, um financista liberal, e mudou completamente a agenda. E se você me perguntar para mim, eu falo, não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Mudou para uma agenda boa, melhor do que era a anterior, para mim está ótimo. Então, assumiu o governo e a gente viu, né? Assim, eu acho que é um governo que tem erros, tem acertos, mas não é o governo da caricatura que eu achava, né? Estou dando a cara à tapa, no lugar certo, com o lugar de fala. Você não acreditava, né? Eu achava que era uma temeridade, eu achava que poderia ter tentações autoritárias, pode até vir a ter, mas em 3 anos e 3 meses não teve, não dá para dizer que teve. Né? Eu também acho isso um discurso tão esquisito, cara. Eu fico ouvindo o Brasil, o fascismo, eu falo, gente, o que está acontecendo em relação a isso? Eu não estou vendo nada disso. Não... Serve para quem quer surfar na demagogia, como o Supremo Tribunal Federal a gente tem visto. Né? Quer dizer, os ministros que afetam. Outro dia o Luiz Roberto Barroso estava falando, quem é do bem sabe quem é do bem. Sabe esse tipo de coisa? Sem tempo, irmão, né? como diria o outro. Né? E eu fui, então, observar. E aí eu acho que dá para dizer, né, assim, já caminhando para o fim do primeiro mandato do Bolsonaro, que ali as diretrizes macroeconômicas conduzidas pelo ministro Paulo Guedes são bem-sucedidas, apesar das dificuldades, dos percalços e de uma pandemia que complicou tudo. Essa parte é muito confusa para mim, é difícil julgar, né? Porque, porra, são 2 anos muito atípicos. Exato. A gente ficou olhando e falou, tá, mas estaria muito melhor, estaria muito pior. A gente não consegue saber, né? Não, eu sigo, assim, a agenda, né? Qual era a agenda? Isso que eu estava dizendo. Então, o Bolsonaro, a agenda do Bolsonaro histórica, não me interessaria.
Seria uma agenda meio Ciro Gomes, digamos assim, né, em termos dos símbolos que estão colocados, né? Negócio ali mais personalista, estatizante, ou o que foi o governo Geisel, por exemplo, que é elogiado pelo Bolsonaro. Olha como é que tem muita pista falsa, né? Então você fala, o Bolsonaro então vai fazer um governo tipo o governo nacionalista do Ernesto Geisel. Só que não é esse governo que ele faz. Ah, mas ele apoia o Geisel. Aí eu vou responder, problema dele, problema seu e tal. Eu quero saber o que está sendo feito, né, como política pública hoje no governo. E ele seguiu a agenda liberal, que assim, qualquer liberal, e até o conceito liberal pode ser vago também, ilimitado. Mas o que a gente está falando, né? De desburocratização, isso não é vago. Então, fizeram lá a Lei da Liberdade Econômica. É uma lei de desburocratização para empreender no país. Fato, foi feito. Reforma da Previdência era uma ação que 10 entre 10 especialistas em questão fiscal no Brasil diziam que era ou isso ou o abismo. Então, fizeram um pouco mais de 6 meses. Só isso, Rica, só para não ficar chato o papo aqui sobre questão de política pública. Estou ouvindo um monte de coisa que você está falando que eu lembro. Meu pai é economista, eu ouvia isso. Meu pai Só isso já daria para você dar um crédito, né? Eu olhar e falar assim, realmente os caras montaram um primeiro escalão eminentemente técnico, tem que reconhecer. Então, assim, o que era o Bolsonaro antes? O Bolsonaro que eu achava uma temeridade, a caricatura, as tentações autoritárias. Eu fiquei observando o governo para ver, e não foi isso que eu vi. Aí botou lá um ministro que é o Tarcísio Gomes de Freitas na área de infraestrutura, que é um histórico foco de corrupção no Brasil. É um histórico foco de corrupção. Mesmo governos que não eram de bandalheira, como virou o governo do Lula, tinham problemas sérios de corrupção. E esse aí não teve. E isso não é uma propaganda de governo que eu estou fazendo. Isso é, como eu já falei, acho que o teu espectador está entendendo. Eu quero observar o que está se passando. Se o Tarcísio Gomes de Freitas fosse um cara, um falastrão, não, vão acontecer, vão botar a Polícia Federal dentro do DENIT para ninguém roubar, tarará, e na prática fosse um problema atrás do outro, nem estaria falando isso. Mas o fato é que, num lugar que é dificílimo não deixar roubar, né, de empreiteira, aquela questão histórica, estradas, grandes obras e tal, ele estancou. Eu acho que isso tem um valor. Agora, para mim, o que serve? Então eu vou pegar essa ideia, esse projeto Bolsonaro, isso é minha razão de viver. De jeito nenhum. O que eu quero é afirmar, olha, isso aí está sendo bem feito. Como falei no início do governo Lula, estava sendo bem feito. Como falei no Plano Real, no governo Fernando Henrique, estava sendo bem feito. Qual é o partido, qual é a ideologia, qual é a direita, qual é a esquerda? Eu não vou entrar nesse papo. Vamos ver quem fez, quando fez e o que fez direito. E ter isso como padrão. Como padrão de ação. Eu queria que você derrubasse, porque só eu derrubo aqui. Eu ia ficar tão feliz se um convidado derrubasse. Eu já derrubei umas 3, 4 vezes essa porra, nenhum convidado derruba, só eu. Aí eu ia falar, pelo menos hoje mostrou que... Não, tá tudo tão inflamado na conjuntura e nisso que a gente está falando de rede social, que a gente acaba, no meu trabalho, eu acabo às vezes sendo muito mais enfático do que eu gostaria. Eu sou um cara mais tranquilo do que parece. Então Você é muito tranquilo. Muito. Eu já falei isso pra você, que eu queria ser que nem eu queria ter a tua calma. Mas é porque no trabalho, né, ali nos comentários e tal, te acaba inflamando, porque está muito... Muito agressivo. Está muito provocativo. Então eu pensei, eu vou no Rica Perrone, que é um cara que eu adoro, e eu vou ser calmo lá, eu não vou derrubar nada. Mas se derrubasse me ajudava, entendeu? Agora, a gente tem algumas questões sobre o Bolsonaro, por exemplo. Essa parte econômica, tá claro o que você pensa e tal. E na outra parte, que é alvo de boa parte dos argumentos contrários a ele, que é postura, o que ele fala, de maneira que ele se comporta, etc, etc. Você concorda com as críticas? Você acha que não, tá tudo bem, não tem problema o jeito que ele fala, o que ele falou da pandemia, essas coisas todas? É difícil uma análise tão abrangente, né? Assim, vou pegar um ponto, né? Assim, a gente está vivendo uma crise de afetação, na minha opinião. Assim,
talvez as redes sociais, que eu acho pródigas, eu acho que são um fenômeno positivo, saudável. Acho que isso, você é otimista, que talvez mais do que eu sou. Eu acho que tem tudo para ser, né, para seguir, para depurar. Está todo mundo meio lambuzado. Porque é isso, você sabe o que é isso. De repente você tem, e todos nós sofremos, eu também sofro as tentações. Né? Você tem ali um alcance muito grande, muito rápido. Há uma tentação de você dizer alguma coisa, de você se posicionar. Eu tenho muito pé atrás sobre os meus próprios impulsos, porque a gente está num ambiente que convida. É uma tentação danada você dizer alguma coisa, é a lacração, né, que virou esse termo. Né? Assim, todos nós, humanos, temos algo de lacrador, de exibicionista. A gente busca atenção, busca... Enfim, isso tudo que todo mundo sabe. Nossas mães e avós sempre mentiram com aquela história de não importa a opinião dos outros, importa. Importa. Você sempre deixou a sala arrumadinha, importa. Você é bonitinho, você é legalzinho, oba! Todo ser humano tem isso. Tanto que as redes sociais, o Instagram, a rede social de mau sucesso, o que ela é? Você expondo a sua vida para que outras pessoas gostem ou não. Exato. E aí, Rica, é que é louco, porque assim, no fundo, volto a dizer, as redes são virtuosas, eu acho, podem dar mais certo do que errado, mas esse negócio de você afetar um personagem, né? Você falou do Instagram, é um ótimo exemplo, né? Você praticamente pode construir uma persona para você. Todo mundo constrói, né? Todo constrói. Todo mundo. Você não posta o que você não quer que as pessoas saibam sobre você. Até aí eu acharia que pode estar num nível saudável. Sim. Só que você começa a postar coisas que são mentiras sobre você. Eu acho que você pira. Eu não estou nem dizendo que é o cara, sabe, vou montar um personagem do que eu não sou. Eu acho que você vai pirando. Eu acho que você afeta uma coisa ali contra o racismo, com todo respeito, mas você vai numa obviedade, num lugar comum, que eu acho que não ajuda. Também acho. Você entrar ali como se estivesse vendendo eletrodoméstico e você tem... Né, um monte de gente, pô, esse cara é legal, ele é contra o racismo. É terapêutico, né, Fiuza? Você imagina assim, uma pessoa, uma mulher gostosa, por exemplo, né? Ela tá num dia ruim, como qualquer pessoa, né? Ela tá num dia ruim. Rica Perrone. Oi? Não, ela sabe que se ela botar uma foto de biquíni, o dia dela vai melhorar, porque ela vai receber 50 pessoas falando, nossa, como você tá linda. Então, isso serve como uma terapia. O cara que tá lá num dia de merda, fudido, tal, ele vai lá e bota uma campanha fofa contra o racismo, contra alguma coisa. Ele sabe que o dia dele vai melhorar. Poxa, você é um cara foda. Então, tem essa dose terapêutica de você usar aquilo como uma forma de terapia, né, para melhorar. Só que isso foi para um nível, né, Rica, muito sério, muito, no mau sentido, muito perigoso, porque as empresas estão nessa. O cancelamento do Maurício do vôlei. É um absurdo. As empresas, antes... Peraí. Ele não falou nada demais. Não importa. Vamos combinar. Se ele tivesse falado algo terrível, né? Peraí. Ele pode ser repudiado, ele pode ser processado, né? Sim. Ele pode ser... se transformar por um tempo numa pessoa indesejável em vários círculos. Agora, você já partir para... A palavra é o cancelamento. Quer dizer, você já partir para o garrote. Você já partir para impedir que essa pessoa trabalhe, companheiro. Isso é um absurdo. Isso é muito reacionário. Isso é um moralismo doente. Então, as empresas estão nessa. Hoje, não tem dúvida, ninguém irá negar. É um ativo poderosíssimo a afetação. A demagogia é um ativo poderosíssimo. E os departamentos de marketing das empresas sofrem de síndrome do pânico, né? Porque você não pode ver alguma coisa que você patrocina associada a meia coisa divergente ou polêmica. Não, tira. Que isso, cara? Pode deixar lá, cara. Ué, ninguém é idiota de saber que porque o cara tá jogando no Palmeiras, aí o cara, a Crefisa é responsável pelo que o Felipe Melo falava. Não. Caralho, ninguém é burro a esse ponto. Exatamente. Eles têm pânico dessas coisas. Agora, esse esclarecimento perfeito que você fez, infelizmente... Na prática, não funciona. O bicho pega mesmo. O bicho pega mesmo. Tipo assim, companheiro, não faça isso. Porque você pode se arrebentar inteiro. Né? Porque até explicar, até você... Então, o que falta no caso do Maurício, por exemplo? Bota esse cara para falar.
Ah, ele fez um comentário? Peraí. Aí é que entra o artificialismo, né? Uma frase que alguém, ou uma foto, tananá, para o bem e para o mal. Nem é algo que possa te condecorar como o melhor ser humano do mundo, nem é algo que possa te estigmatizar como o pior ser humano do mundo. Deixa falar, vamos conversar, se mostra, sai de trás do teclado, esse tipo de coisa que está acabando. Então, voltando ao Bolsonaro, não estou fugindo da pergunta, não. Não, eu que fui por... É porque o Bolsonaro, como virou uma referência para um monte de coisa que ele não é, Muita eu concordo. né? Assim, tipo, em certos clubes, em certas bolhas, você dizer fora Bolsonaro, você já está dentro. Uhum. E isso é pouco. Você é um cara próximo da bolha da classe artística e etc. E Exato, é impressionante. eu ia falar disso, quer dizer, para olhar o governo Bolsonaro e dizer, eu que dizia, acho que será um desastre, e dizer, acho que não é um desastre, pelo menos não é completo, ou tem coisas, taraná, as minhas relações, né, eu não posso fazer nada, não estou nem aí. Mas é claro que para um monte de gente ficou uma coisa assim, porra, a gente está na era do estigma, ou na era da classificação apressada, digamos assim, né? Você virou bolsonarista. O cara é bolsonarista, o cara é de direita, o cara... com todo respeito até a quem considera esses rótulos com valor. Eu não considero, eu acho que eles confundem mais do que ajudam. Agora, eu não vou ficar me explicando. Claro. Eu estou me explicando aqui que eu estou no melhor divã da Zona Oeste. Eu tenho uma crítica. Você também deve ter, claro, críticas ao Bolsonaro, né? Ninguém é 100% ruim, nem 100% bom. Diversas, eu acho que... Mas eu queria saber se você concorda com uma crítica que eu tenho sobre o Bolsonaro, que inclusive quando ele vier aqui eu quero fazer essa a ele. Você não acha muito maluco o cara chegar numa pandemia e aí ele pega um remédio e fala assim, esse aqui vai resolver. E aí ele está se gabando de ter colocado ministérios técnicos. E aí o ministro técnico, que ele indicou, diz, não, esse não. Aí o ministro sai. Aí ele põe um outro ministro. E o outro ministro fala, não, esse não. E ele continua. Não é uma coisa completamente maluca você colocar representantes de algo tecnicamente para dizer para você, essa ponte vai cair. E você fala, vou andar em cima da ponte. Você fala assim, mas eu sou contratado para dizer para você que vai cair. Mas eu vou andar aqui. Pô. Não é maluco isso? Isso não soa para as pessoas que parece uma brincadeira? Eu vou começar até respondendo com uma crítica incisiva que eu acho que a gestão do Bolsonaro na saúde é muito ruim. Pelos ministros que ele colocou lá. Então, assim, críticas várias. Essa é uma delas. Eu acho que talvez nesse papo não seja o caso da gente entrar tanto nos temas que viraram tabu também dentro da pandemia, mas a gente pode falar também, se você quiser. Agora, voltando então ao que eu acho que o Bolsonaro representa. Estava falando da afetação. O Bolsonaro, ele é uma resposta seca, rude, a essa epidemia de afetação. Isso eu não tenho dúvida. Cada vez mais você vê o Fernando Henrique Cardoso, que eu já elogiei aqui, né, o maior legado que eu reconheço política pública no Brasil, que até onde eu acompanhei, é devido a ele. Então, né, aqui da minha modesta avaliação, já é um baita elogio. O Fernando Henrique Cardoso, com o seu aparato intelectual, com a sua erudição, com a sua bagagem cultural, usou isso tudo para o mal. O Fernando Henrique Cardoso passou a conspirar. Até lamento ao presidente Fernando Henrique Cardoso dizer assim, mas ele passou a conspirar abertamente. Ele pediu a renúncia do Michel Temer. E já disse tudo o que eu acho do Michel Temer. Era um momento de retomada, era um momento de reconstrução. Tentaram um golpe no período do Temer. Desculpem os direitistas também, porque os esquerdistas e os direitistas eles só se chateiam por duas coisas, tudo e nada. Então, desculpem, mas ali era um momento de reconstrução.
os dados de recuperação da Petrobras, do risco país, todos mostram que era um período pródigo de recuperação e o Fernando Henrique Cardoso agiu para atrapalhar isso. Do alto das suas credenciais de homem que fez o Plano Real, usou para o mal. E depois, quando veio o Bolsonaro, ele continuou fazendo a mesma coisa, junto com uma parte da imprensa que é o que passou a interessá-lo. Então, uma parte da imprensa que tentou derrubar o Temer e tenta derrubar o Bolsonaro, que não gosta mais da democracia, pessoas como o Fernando Henrique, que teriam, essa seria aquela elite que pode liderar no bom sentido, que tem a formação, que tem o discernimento, a educação, a bagagem acadêmica, passou a usar para o mal, de maneira cínica. Quando o Sérgio Moro saiu daquela maneira vergonhosa do governo, e a gente ficou ali perguntando o que aconteceu, até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu. É porque a reunião que mostrou não dá para saber, né? Tinha nada ali. Nesse momento, o Fernando Henrique Cardoso tuitou, declarou, né, sei lá se foi reproduzido no Twitter, mas deu a declaração seguinte, que o Bolsonaro tinha que renunciar ou ele seria renunciado. Isso é uma declaração de ditador. Isso é uma declaração de quem tem propensão autoritária. Então, Rica, o que eu acho que acontece? Essa elite bem pensante, preparada, educada, ela virou o fio. Ela passou a usar isso para os seus poderes particulares, ela desistiu da democracia. Talvez eu acho que eu possa, né, como você falou, o meu círculo de convivência, eu sou um escritor, sou um artista. Tu tá no meio, né? Eu estou no meio disso, eu estou olhando para o lado, estou olhando em volta e estou vendo, não de todos, mas de muitos, esse tipo de pacto de cinismo. Eu não vou entrar nesse pacto, cara. Eu não vou entrar nesse pacto e não é nenhuma postura de orgulho ou quixotesca que eu também não gosto. Eu falo assim, porra, para isso, né? Para isso que a gente ralou tanto, para chegar, vamos fazer um combinado aqui, nós que temos bons contatos, que somos influentes, educados e tal, pô, vamos fazer o nosso clube. Né? Vamos escolher ali como já era na época do Temer, vamos botar lá o Rodrigo Maia, preposto de grupos grandes de mídia. Companheiro, isso para mim não vale, isso não é vida boa. E aí não é nenhuma discurso aí invernizado de ética, não. Eu acho ruim viver assim, eu não vou fazer isso. Não vou usar um eventual poder que eu possa ter, intelectual, educacional ou de relações, para esse tipo de coisa. Eu acho uma coisa escrota, eu acho uma coisa abominável. E é essa escrotidão que está acontecendo à nossa volta. Então, o Bolsonaro, de uma maneira rude ali, ele é um pouco a resposta a isso. Aliás, a eleição dele e do Trump no mesmo período, eu acho que diz muita coisa sobre o saco cheio das pessoas com essa lacração, com essa... Total. Porque são dois caras que, se a gente parar para analisar, fala, pô, esses caras, em tese, numa sociedade, vamos supor que ele não carregasse bandeira alguma, não seria o perfil de pessoa eleita, né, hoje em dia e tal. Quando o mundo vai lá e bota o Trump e o Bolsonaro, e eu falei isso para meus amigos que eles falei, gente, tem um recado aqui que vocês precisam ler com alguma humildade. Perfeito. Porque se você não lê isso aqui, o mundo inteiro é louco, eu sou normal, eu sou certo, você também está sendo arrogante. Vocês têm que ler isso aqui do seguinte, ó, se o mundo está reagindo de uma forma tão radical contra o que eu estou fazendo, talvez eu esteja fazendo algo exagerado. E para ilustrar o que você está dizendo, que eu acho perfeito, a liberdade, por exemplo, nas redes sociais, tanto o Trump quanto o Bolsonaro são mais defensores do que aqueles supostos defensores da liberdade, que estão fazendo discursos lindos e que têm filmes lindos, poemas, músicas, livros, romances. Onde foi para... Onde não tem o título assim? Onde está tudo isso agora? Não, é muito louco isso, né? Que isso? E você vê esses caras aí da esquerda, como a gente fala, defendendo democracia, liberdade e o caralho, e com fotos com ditadores e do mundo inteiro, e você fica olhando e você fala, mas qual é a lógica dessas pessoas acreditarem que esse cara é a favor da liberdade se ele está abraçado a verdadeiras ditaduras? Exato. Como é que isso é lógico? Isso não faz sentido. Você vê um cara como Oliver Stone, né, um grande diretor de Hollywood, ele criou praticamente um fascínio por esses
picaretas, né, que aparecem como a providência terceiro-mundista, né, tipo Hugo Chávez, tipo Nicolás Maduro, Lula. Entendeu? Não dá, né? Isso é muito louco, não né? Dá, outro dia alguém fez o... Quem que fez? O Adrilles. Fez aquele tchau lá que gerou aquela idiotice de afirmar que o cara estava fazendo O cara acabou de fazer um discurso contra o nazismo e falaram que ele fez o negócio. Depois ele foi lá, botou vários vídeos dele dando tchau assim e ficou meio caracterizado que tinha alguma coisa errada. Tanto que a Jovem Pan o recontratou. Mas eu acho muito engraçado o seguinte, naquele dia acabaram com o Adrilles. Como acabaram com o Monark, por causa do negócio do nazismo e tal, não sei o quê. E aí acharam uma entrevista do Lula, na Playboy, onde ele fazia elogios ao Hitler. Ninguém abriu a boca, não falou nada. Peraí, gente, vocês estão discutindo um tema ou vocês estão discutindo um lado? Porque se é um tema, esse tema cabe aqui também, irmão. Tu tá matando quem diz qualquer coisa relacionada a isso aqui. O outro tá dizendo lá, elogiando o Hitler. É. Não, mas esse aqui é outra coisa. Não, peraí, é a mesma coisa. Não, isso aí... Não. Porra, aí você tá escolhendo, aí é escroto. Aí quando você vê a imprensa fazer isso... É tão cara de pau, é tão absurdo que eu, como jornalista, sou mega envergonhado com o que está acontecendo hoje. Eu falo, pô, vocês podem não gostar do Bolsonaro, mas vamos ser justos. Porque a partir do momento que vocês tentam fazer com que alguém seja 100% ruim e o outro, não... Barriga, é isso, Bolsonaro, Trump, isso virou, né, são símbolos. É uma loucura, parece que eles ofendem a imprensa, parece que é uma ofensa para a imprensa que esses caras sejam democraticamente eleitos pelas pessoas como a melhor escolha. Isso é democracia. Democracia é só quando ganha deles, quando não ganha não é democracia. Esse negócio que você falou do Bolsonaro, por exemplo, com o remédio, né? Com o remédio que... Cloroquina. Né? Que poderia ser um tratamento contra a Covid. Ali, exatamente essa formulação que você fez, eu concordo total. Caras como o Bolsonaro, o Trump, eles são muito um sintoma de um momento, né? Quer dizer, o cinismo de uma elite esclarecida chega num determinado ponto que as pessoas que não têm o padrinho para viver, né? Não tem ali aquele boi na sombra, né? Não tem aquele caminho do clube que a tudo salvaguarda, elas ficam ameaçadas. E elas vão sempre tentar escolher alguém. E tudo bem, você pode errar, como na Argentina, por exemplo, vem uns populismos demagógicos, né, que são mais tirânicos ainda. Mas, em muitos casos, como nesses dois que a gente está falando, isso aí foi... um grito de liberdade. E esses caras, o Trump, por exemplo, já fiz todas as ressalvas aqui, né, que eu não vejo credencial em direita, conservador, acho que tudo é enganoso. Então não tinha também nenhuma boa vontade com o Donald Trump, a princípio. Acho que o governo Clinton foi um governo ainda bom, positivo, democratas, né? O governo Trump... ele é altamente positivo para as classes mais baixas da sociedade americana. E ele é altamente positivo em termos de liberdade e de democracia e de paz. Mas se chega aqui é coisa deturpada, né? Eu gosto muito dos Estados Unidos, especialmente Disney e tal. E o americano não acha que o Obama fez um puta governo. No Brasil, a impressão que a imprensa te dá é que o Obama é Deus nos Estados Unidos. E não é verdade. Não é verdade. O americano ficou muito mais satisfeito com o que o Trump fez economicamente do que o Obama. Sim. E aí você vem para o Brasil e você ouve e você fica falando, o que é isso? De onde vocês Os tiraram essa... indicadores dizem que foi um período positivo para a sociedade, em geral, o período Trump. Para mim, cara, a conversa acaba aí. Se o cara tem um cabelo laranja, se ele é de direita, se ele é de esquerda, realmente eu não me guio por isso. Agora, é claro, o Trump, quando foi eleito, a gente viu a Meryl Streep no Globo de Ouro dizendo que era a Terceira Guerra Mundial. Estamos vendo. Então, essa turma... Fofo do Biden que está no meio. Na verdade, a ideia de você criar um estandarte para você, isso sempre existiu, mas a gente está no pior momento. A verdade é que tem muita gente no mundo que espera que o mundo seja representado e que hajam pessoas como aqueles pôneis malditos daquela propaganda. Pôneis rosas vivendo... Aí quando você chegar lá e falar assim, então, agora nós temos que negociar aqui como é que vai ser a guerra. O pônei não vai renegociar, irmão. Quem vai negociar é um cara que nem o Trump.
Aí tá os fatos, né? Olha aí a merda que não dá pra ficar vivendo nessa ilusão de que tudo é aqueles atores, paz, amor no coração e tal. Ah, mas se eu discordar de você, você, né, Rica, a gente tá agora, como se diz no pagode, o bagulho ficou sério. Ficou sério. Porque isso que era uma afetação, um modismo e tal, isso virou uma propensão de controle gravíssima, né? Então, o negócio do remédio, por exemplo, o Bolsonaro, do jeito dele ali, né, que é rude, muitas vezes atabalhoado, o que ele estava vocalizando, em parte? Estava vocalizando a oposição a uma censura. Porque o que diz a literatura até aqui, né, das experiências de tentativa de tratamento? Que esses tratamentos, com essa substância e algumas outras, jamais houve nesse percurso a conclusão de que eles eram inócuos. Ao contrário, houve a indicação de que eles poderiam ter efetividade. Aí você vai avaliar o quê? O grau de risco, baixo. Então, qual era o protocolo? Que foi o protocolo do Conselho Federal de Medicina, inclusive no Brasil. O médico tem autonomia para receitar. É um experimento, de fato um experimento, mas um experimento legítimo. Se fosse uma droga da morte, uma coisa assim, aí não. Aí o Conselho de Medicina diria, isso aí é um caminho que nós não podemos entrar. O que aconteceu? Esses que estão vivendo da afetação, que aparecem como os virtuosos da galáxia, entraram evidentemente, e aí em concordância com a Big Pharma, aí é fácil, companheiro. A tua verdade cristalina e angelical sempre será aonde está o dinheiro. Então, isso é uma coisa que pouca gente questiona, né? Com mesada Quais são os interesses da indústria farmacêutica em cima disso tudo? Não, e eu acho, Rica, assim, jamais fui aquele que vamos estigmatizar a indústria farmacêutica. De jeito nenhum. O lucro da indústria farmacêutica já fez muito bem à humanidade. Claro. Ela precisa para reinvestir, etc. Mas, nesse momento, ela resolveu brincar de outra coisa. Ela resolveu brincar de impor verdades. E isso que passou sendo estigmatizado, né? Pessoas foram proibidas de se manifestar pelas plataformas porque estavam cogitando esse tipo de tratamento, isso é uma ação obscurantista, isso é uma ação anticientífica. Sim. Né? E aí a gente vai vendo, cada um reage de um jeito. Né? É proibido você falar de experiência clínica de tratamento contra a Covid. Se você pega os dados de algum estudo, alguma coisa, e você resolver publicar, eles tiram, como se eles tivessem o direito de escolher o que vai ou não para o ar. Isso tem acontecido de verdade. Isso é uma barra muito pesada, né? Isso é impressionante. Eu, quando tive a Covid, eu tive em agosto de 2020. Foi 20 ou 21? Foi 20, né? Que teve 20. Foi em agosto de 2020 e tive agora no ano novo, agora de 21 para 22. Eu tomei a cloroquina, na primeira, na segunda já não, mas na primeira era o que tinha. Meu médico falou assim, cara, quer tomar? Mal não vai te fazer, e é o que tem. Falei, me dá, irmão. Se der certo, deu. Se não der, foda-se, mas eu vou tentar. Ainda tem esse aspecto que eu acho particularmente detestável, né? Que os médicos, muitos, tradicionais, que não estão nem aí, não estão fazendo política, não estão num ativismo por A ou B, estavam recomendando essa ou algumas outras substâncias do chamado tratamento precoce, Sim, como se chamou na época. Falei com 3 médicos quando eu peguei, todo mundo mandou eu tomar ivermectina, irmão. Exato. Então, isso eu acho muito triste, que a classe médica, em parte dá para entender, porque é muito cerco, mas, cara, alguém tem que falar, a gente está falando. A gente não quer também, né, ser quixotesco, como já falei. Uhum. Mas é um ambiente muito revoltante. Naquele momento, cara, que ninguém sabia de nada, não sabemos como é que é, não sei o que. Pô, tem gente morrendo. Pô, me dá o que tiver, irmão. Eu quero ter o direito de tomar o que tiver. Foi o que eu escolhi fazer. Eu falei, me dá o que tiver. Vou morrer? Porque ela diz, não vai. Pô, o outro pode ser que me mate. Se isso aqui funcionar, eu tomei. É um direito, Exato. Mas, enfim. Fiuza, que leitura que você faz hoje das pesquisas, hein, cara? Você acredita naquilo? Porque eu não estou conseguindo entender muito bem. Acho que ninguém poderia acreditar em pesquisa porque a quantidade de erros que elas já cometeram, né, no mundo todo. Porque tá meio exagerado o número do Lula lá, não tá não?
O cara que não pode sair na rua, cara. Ele tem 453% de intenções de voto. Porra, se fosse, porra, um cara que, né, transita, as pessoas... Caraca, meu irmão, o cara não sai de casa, se sair de casa ele vai ser ofendido. E esse cara tá liderando com 40 e pouco de intenção de voto. Isso tá esquisito, não tá não? Vamos falar, já que a gente está no cara-tapa do Rica Perrone, que é um cara que não tem mesura. Pesquisa não é flor que se cheire. Nunca foi. Então, assim, é mais uma dessas coisas que, tudo bem, o jornalismo tem uma fronteira com o entretenimento e com o espetáculo. Eu sempre disse, cuidado com essa fronteira. Cuidado com essa fronteira, porque se for muito pro lado de lá, depois não volta. E você não acredita nesse resultado? Eu acho que já foi pro lado de lá, o jornalismo virou outra coisa, como você já falou. Não, militância completamente. Eu nem acho militância, eu acho que é oportunidade de mercado. Eu acho que é uma coisa horrenda. Traz de dinheiro. Afetar a virtude, é tudo isso, oportunidade. Tem um verniz, não tem? Sim. Aí a venda, facinho, contra o racismo, contra a homofobia, pela felicidade e pelo bem-estar geral, não é isso? Pô, também sou. E campanhas desconectadas com a realidade, né? Você percebe que quem está fazendo a campanha não conhece o problema. Vou te dar um exemplo simples. Campanha do Sport TV contra a violência nos estádios. É nítido que eles não têm a menor ideia do que é a violência nos estádios. Que eles fazem uma campanha com pessoas normais, jogando bola no campo, falando, gente, por que brigar, não sei o que, não sei o que lá. Gente, torcedor comum nunca brigou no estádio. Quem briga no estádio é a torcida organizada. Essa sua campanha ela tem impacto zero na violência nos estádios. Ou você acha que o torcedor organizado vai lá, ei, mano, tu viu lá o bagulho no Sport TV? Aí, vamos parar de bater nos caras, mano. Pô, não vai rolar, irmão. O cara é bandido, porra. Entendeu? A campanha tem que ser prende. Né? Tem que ser... Mas aí não pode. Não, tem que fingir que eu tô... Não, é isso que você está falando. Quer dizer, sempre foi engrandecedor, né? Sei lá, vamos supor, a gente está aqui no estúdio, né, no meio da entrevista. Aí, de repente, alguém tem um mal-estar, alguma coisa. Você para tudo e voa lá para atender essa pessoa. Eu vou ficar bem impressionado com você. Eu falo assim, pô, é uma pessoa que tem sensibilidade, pensa no outro, é humano. Rodrigo, cai no chão, agora. E assim... Só que usar isso como propaganda, né? A gente está nessa feira. Você cria 200 mil situações artificiais para você afetar uma grandeza, cara. Isso é uma loucura. Pobreza, é uma miséria. Eu tô bem assim com essas pesquisas. Eu não acho que o Bolsonaro esteja Você falou de muito pesquisa, alto. Eu já saí para o outro lado. Mas eu fico olhando assim os números e falo, cara, não é possível. Né? Não é possível. Eu não sei que história é essa, Maurício. Me conta aí que eu pergunto, porque eu não sei que história é essa. Tô por fora disso aí. Mãe do Daniel Silveira. Ih, cara, mas a gente vai entrar nessa picada. Eu não sei nem o que está acontecendo disso. Não, assim, voltando para... Eu vou falar, tudo que for para falar aqui eu vou falar. Assim, fechando a questão do Lula, com pesquisa, né? A situação do Lula, ela é toda absolutamente artificial, porque o Lula é um criminoso. Né? O Lula foi condenado por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Ele foi condenado. A condenação foi confirmada e teve pena aumentada no Tribunal Regional Federal e depois foi confirmada no Tribunal Superior Tribunal de Justiça. Depois veio uma manobra, evidentemente que uma manobra altamente estranha, dizendo que o processo não estava no juiz natural, né? Ou seja, questionando a jurisdição. Mas isso não revogou os delitos. Sim. Isso seria um erro de processo. Mas a corrupção passiva, o esquema com o cartel, com a Odebrecht, com a OAS, o uso do partido para receber o famoso pichuleco, isso tudo foi demonstrado. Foi o juiz errado que demonstrou? Que pena, hein? Então quer dizer que ele está reabilitado para concorrer a presidente? Você prende o juiz, mas não desprende o outro. Tá, beleza. Agora, é isso. É um homem que, então, foi descondenado, como já está na boca do povo, e que, evidentemente, a população não tem amnésia. Ela percebeu o que aconteceu, esse homem não sai na rua,
E é claro que artificialmente, isso voltando à imprensa, que virou um consórcio, ela mesma se autodenomina, o consórcio. Virou um bonde. Que consórcio? Vocês são uma rival da outra, concorrente, é o consórcio com manchete igualzinha, né? Todas fazendo aquela mesma cartilha que a farmacêutica não quer que fale, toda fazendo aquela falsa política sanitária, né, do distanciamento, que seria ótimo, mas que transformaram num slogan grosseiro para perseguir, para afetar uma ética. Vocês viraram um consórcio, imprensa, e esse consórcio trata o Lula como se ele tivesse chegado de Marte, de banho tomado, e louco. Vou resolver tudo. Então, assim, daí para falar em pesquisa, favoritismo, nem precisamos chegar ali. Está tudo, evidentemente, muito artificializado. Agora, o nosso diretor trouxe a questão do caso Daniel Silveira. O Maurício, petista Maurício. E assim, isso aí tá, quer dizer, o Bolsonaro, o bolsonarismo e os bolsonaristas, como eu já disse, que é como eu vejo, tem uma coisa que é isso que você propôs. Vamos analisar o governo, o que é. Isso falei da saúde, acho que não gostei de nenhum dos ministros da saúde, acho que as políticas não estão certas, tem vários problemas. E falei das coisas que eu vejo como certas. Outra coisa é o símbolo, é o fetiche, é quase um fetiche. Existe um mercado comprando quem é antibolsonarista automático, mecânico. E o Supremo Tribunal Federal passou a usar esse proselitismo para ter poder. Então, ele sabe que essa imprensa que virou o consórcio, qualquer ministro do STF sabe que, se fizer uma ação contra Bolsonaro ou algum bolsonarista, vai estar nessas manchetes, tragicamente. Quem dá hoje o contraditório é a rede social de um jeito mais difuso. Mas tem também, quer dizer, você é um comunicador, você é um canal. Então, deixamos de ter aquela imprensa tradicional que formava 90% da opinião, e hoje a opinião é formada por uma quantidade muito maior de canais, de fontes, com alguns mais jornalísticos, outros mais opinativos, não importa. O que acontece? O jogo como está acontecendo agora no Congresso, é calar a rede social, como foi feito na pandemia, é impedir que se fale nas redes sociais, e é isso extensivo a outras emissoras que não estão fazendo esse jogo, como é o caso da Jovem Pan, onde eu trabalho. A Jovem Pan tem um jornalismo bem equilibrado, tem momentos da cobertura ali que são altamente críticos ao governo, tem comentaristas que são, na Jovem Pan, que são altamente refratários ao Bolsonaro, com as suas razões, não cabe aqui, mas aquela CPI do Renan Calheiros, por exemplo, ela chegou a flertar com a ideia de indiciar a emissora Jovem Pan, que hoje não é mais só rádio, é televisão, é fortíssima no YouTube. Por quê? Porque é o nome do jogo, criar um ambiente em que só aquela informação adestrada vai poder circular. Isso eu acho que é o auge do reacionarismo, é o auge do obscurantismo. E aí o caso Daniel Silveira... E só para... É louco como esse negócio da Jovem Pan que você falando, porque a Jovem Pan leva o rótulo da emissora de direita dos seguidores bolsonaristas. Tá, mas todos os programas da Jovem Pan tem alguém para bater no Bolsonaro e defender o outro lado. Quem é que defende o Bolsonaro na Globo? Quem é que defende o Bolsonaro na Globo News? Quem defende o Bolsonaro Ninguém nenhum. Não tem contraponto. Então, assim, a Jovem Pan tem contraponto. Você pode, preferência, mas ela tem contraponto. Os outros não têm nem o contraponto. Então, exato. Vai reclama de todo mundo, né? Isso é muito louco. E é muito grave, né? Assim, esses personagens, tipo Renan Calheiros ou Omar Aziz, querendo decidir qual é a emissora que tem que ser estigmatizada, né? Renan Calheiros é brincadeira. Companheiro, é brincadeira. Vamos falar sério, né? Vamos falar sério. E assim, essa imprensa, e eu sempre faço essa ressalva, e aí o pessoal fica chateado comigo. Né? Assim, não, é globolixo, não sei o quê. Eu sempre digo, as organizações Globo, né, têm, ao longo da sua longa existência, um legado muito importante
no jornalismo, na dramaturgia, no entretenimento, no humor. Então, assim, eu vou desejar o fim de uma emissora com esse tamanho, com essa importância. Eu quero que ela se recupere, eu quero que ela se afaste dessas péssimas diretrizes de mercado, né, que levam não só a Globo, como a Folha, todos esses veículos, a CNN nos Estados Unidos, então, todos esses que já prestaram serviços valiosos, que a gente quer que voltem a prestar, eles estão atrapalhando, porque eles estão fazendo, nunca de uma maneira absoluta, mas em grande medida estão atrapalhando, porque estão fazendo proselitismo, estão fazendo esse negócio desse ativo para compartimentar o ambiente da informação. Isso é perigoso. Então, o Daniel Silveira, é claro que ele é para ministros do Supremo, que querem fazer. Cara, eu tô tão por fora desse negócio. Vai falando que agora eu quero clicar para ver manchetes desse Daniel Silveira, porque eu tô tão por fora. Daniel Silveira é um deputado que fez um ataque verbal num vídeo a ministros do STF, um ataque violento. Ah, eu vi isso daí. Ele falou muita coisa, né? Ele fez um negócio assim, violento, e a partir daí o STF pegou esse caso. O que deveria vir daí, né? O parlamentar tem imunidade para palavras, opiniões e votos. Então, o Daniel Silveira deveria ter sido levado ao Conselho de Ética, ele poderia, né, ser objeto de inquérito e processo judicial, mas nada disso aconteceu. Ele foi preso. Ele foi preso de ofício com a ideia de um flagrante que não é flagrante, porque é um vídeo que estava na internet, é o flagrante perpétuo. Então, ele foi preso e a Câmara dos Deputados chancelou essa prisão. Eita! De ofício. Então, aí já se dá, para o meu gosto, uma espécie de uma guerra particular. Isso aqui é muito chique, né? Tá chegando café. Vem cá, Ju. Tudo? Olha só. A Ju é maravilhosa. Oi, Ju. Você toma um café, né, filho? Nem merecemos. Você toma café, filho? Obrigado, tomo. Ah, então tá ótimo. Com açúcar. Cafezinho. Eu tomo com adoçante porque, como vocês podem notar, o Fiuza não faz. O Fiuza não tem essa questão de querer ficar mal. Eu, né? Com toda a forma que eu mantenho há tempos. Mas você tá bem. Tô uma forma de um elefante. Você tá bem. Tô fudido, Fiuza. Entendi. Tá vendo? A gente tá falando do STF e entrou um cafezinho. Ele foi condenado por crime de opinião, é isso? Ele nem foi condenado, né? Ele foi preso, ficou preso um tempão, numa espécie de prisão preventiva, né? Tudo assim, ações onde as autoridades estão, digamos que, tirando licenças dos seus poderes, das suas prerrogativas. E isso sendo, aquilo que a gente está falando, sempre sendo chancelado por essas manchetes que querem apostar tudo no símbolo. Né? Tudo tem esse eufemismo. E aí a vítima acusa e julga, né? Aí é difícil. Claro, aí o Renan Calheiros vira o bonzinho, porque ele é contra o Daniel Silveira, que é do mal, que é o bolsonarista, entendeu? Então virou esse álbum de figurinhas. Por isso é que eu fico sempre, né, dizendo, me inclui fora dessa. Sim. Eu não estou no álbum de figurinha. Eu vou acelerar com você aqui, porque eu não quero deixar de fazer algumas perguntas. E daqui a pouco já tem o próximo convidado e tal. Mas você, porra, tanta... Eu sei que ele não vai voltar, porque é difícil pro caralho. Até parece. Deixa eu ver o que eu preciso perguntar aqui. Hoje, entre prefeitos, governadores, deputados, presidentes, quem que você acha que faz um bom trabalho no Brasil? Nenhum. A gente está com uma safra horrenda. Que momento vivemos, amigo? Nenhum. Não, para não ficar assim muito antipáticos são eles, não eu. Eu sou antipático também, mas não nesse particular. O Romeu Zema, governador de Minas, é um que mostrou algum pragmatismo no seguinte sentido: não ficar automaticamente contra tudo que vem do governo federal. Né? Esse governo, e também não é uma coisa do bolsonarismo, né? Tem uma agenda, o próprio Bolsonaro diz que não conhecia, que não era adepto dessa agenda, mas ela chegou
na administração dele, junto com o ministro Paulo Guedes e alguns outros, que é o negócio do pacto federativo, que é você trazer mais responsabilidade para os estados e municípios e torná-los menos reféns, mas também com mais risco, das ajudas da União. Isso estava sendo implantado. E veio a pandemia, veio o socorro, né, financeiro, uma transferência imensa a título de socorro emergencial. E o que aconteceu foi que talvez só o Romeu Zema não tenha sido aquele que, apesar disso, ficou fazendo política, esse antibolsonarismo colegial que a gente está chamando, né? Ele não ficou automaticamente contra o governo federal. Em alguns momentos, por exemplo, em gestões do governo brasileiro no exterior, nessas viagens onde se trata de negócios e tal. Teve uma viagem para os Emirados Árabes, se eu não me engano, que o Romeu Zema foi junto com empresários de Minas e tal. Então não foi aquele que ficou assim, tipo, não toco nisso aí, como o Dória ficou, como o Eduardo Leite, né? O Dória ficou... Nossa Senhora, o Dória levou pro pessoal, né? Tem alguma coisa mais absurda do que o Alckmin ser vice do Lula, depois de tudo que ele falou do PT e do Lula a vida inteira? Você já viu alguma coisa tão absurda? Um vexame. Eu acho que foi a coisa mais surreal que eu vi na minha vida na política. Eu fiquei olhando e falei, não, isso é boato, não é possível. Como é que ele se olha no espelho? Caralho, meu irmão, o cara xingou o cara de tudo que era coisa, agora o cara é vice do cara. Meu Deus, que coisa maluca, cara. Esse país tá fudido. O que você acha do MBL? O MBL foi importante no impeachment, né? E foi realmente importante. Mas depois aparentemente entrou nesse negócio do calculismo. E o calculismo anti-bolsonarista, né? Acho que eles fizeram, pelo menos, né? Pelo tipo de... Porque é fácil você detectar. De repente, nada mais serve. E vários desses, né? Que até a eleição, que foram bolsonaristas, até a eleição, o cara foi eleito, aí vem a reforma da Previdência, que qualquer um pragmático, liberal, como todos esses se dizem, né? Desejaria, aí eles estavam na oposição. Ferrenha, não servia mais nada. Então, isso eu acho que é uma demarcação clara de quem está fazendo cálculos que não são convicções, né? O que você achou do cancelamento do Mamãe Falei? Ali o cara, né, foi bizarro o que ele fez. Mas você achou conversa de bar, vazada? Você achou ou ser uma coisa que você não ouve nem num boteco? Não, eu acho que foi importante a grita ali, porque o cara mostrou o espírito de porco que ele é. Realmente você está numa zona de guerra e ficar azarando a mulherada, falando isso, cara, alguma desconexão muito séria você tem, e ele é um deputado. Então, acho que tem um ponto ali, e aí dizendo assim, então são duas coisas. Tem um ponto que eu acho que é uma grita mesmo, porque aí esse é o momento que é o símbolo, que é você olhar e dizer assim, olha, a gente está falando de valores aqui. E esses caras do MBL, que eu volto a dizer, tiveram um papel importante na época do impeachment, eles aparentemente têm uma licença aí que tudo pode, e é um pouco o veneno da nossa época. Como é tudo afetação, ou quase tudo pode. Eu posso criar aqui um emblema, um personagem, uma persona, saio dali e faço o oposto. Então, eu acho que serviu para isso, assim, tipo, não é tudo pode não, companheiro. Não pode ir na sua cabecinha, no seu coraçãozinho, um espírito de porco e você conseguir ser um grande representante do povo numa casa parlamentar. Então, tem esse lado bom. Agora, tem o outro lado também dos outros oportunistas, né? Os mamães faleis de amanhã, que agora aparecem como as vestais, dizendo assim, oh, meu Deus, que ser sub-humano, tarará. Volto a dizer, a crítica tem que ser feita, mas o tamanho... O tamanho é que é o problema, né? Que às vezes levam... O tamanho do cerco, a quantidade de gente que... isso virou um assunto internacional. O cara dando uma de idiota na Ucrânia, azarando mulheria, falando, pô, mulher pobre é fácil, não sei o quê. Uma coisa horrenda, tipo assim, pro meu gosto, né? Sim. Porra, que babaca, né? Eu falaria assim, pô, que babaca, isso é sério, assim, com filhos, por exemplo, né?
cara, isso aí é sério, esse cara está muito equivocado, naná. E ponto final. Agora, aí vira o estandarte. Aí vira o caso, tipo assim, o Zelensky e o Mamãe Falei. Enquanto não queimar ele no pneu, não... Porque aí o que eu chamo a atenção, e talvez algumas pessoas não tenham entendido, assim, procurem os Mamães Faleis na turba linchadora do Mamãe Falei. Porque é isso, o cara quer parecer, que nem o Mamãe Falei, quer parecer virtuoso, quer parecer o rei da cocada da moral, e amanhã é ele que está... E o Gabriel Monteiro, hein? Hipócrita. Esse eu não estou acompanhando muito. Como é que estava? Cara, tá aí o Fantástico, a Globo fazendo uma série de matérias dizendo que ele falsifica os vídeos, ele tem acusações de estupro, mas são aquelas acusações que a gente não sabe, a gente não ouve, a gente ouve só, né? A pessoa fala, ele me estuprou. Aí ele fala assim, sim, mas ela me ligou uma semana depois querendo sair comigo. Aí você fala, tá. Então eu não sei realmente. Você fica naquela dúvida, mas... É um cara que você via na população uma aceitação gigantesca, né? Se realmente isso acontecer, vai ser uma pena, né, cara? Porque ele fazia algumas coisas que a população gostava muito, né, cara? Como pegar alguns bandidos aí e tal. Mas o negócio tá pesado, cara. Todo dia, a Globo tá todo dia lá e ele se defendendo todo dia, dizendo que é mentira e tal, e ninguém consegue saber exatamente o que é o que, tá? Eu não tenho opinião formada sobre, não tô nem... Eu também não eu tô esperando para ver o que acontece, porque comigo sempre foi um cara de gente boa, mas enfim. Plano Real, já falamos aqui do filme e tal, não sei o quê. Aqui tem duas curiosidades muito, muito pequenas para a gente encerrar. É verdade a cena da Copa do Mundo no filme? Eles vendo o jogo da decisão e dizendo o Plano Real só vai dar certo se o Brasil ganhar. Se o Brasil não ganhar, fudeu. Que é tão importante assim o Tetra para o Plano Real? Rica, eu acho que isso, eu não posso te responder porque acho que essa é uma informação que foi... Porque o roteirista do filme, ele se baseou no livro, mas ele fez o roteiro dele e eu acho que pesquisou também. Então, isso eu não vou... Que é muito... Para quem não sabe, o filme... Como é que é o nome do filme? Real... Puta merda. O Plano por Trás da História. O Plano por Trás da História. Esse filme é do cacete, muito legal. Eu queria muito trazer o Gustavo Franco aqui, primeiro, porque eu quero ouvir tudo que ele tem para falar de economia e tal. E segundo, e principalmente, porque eu quero ver se ele é aquela mala no filme. No filme ele é chato pra caralho, aquele cara. Eu queria ver se ele é daquele jeito. E tem um momento do filme que eles estão discutindo ali, o pessoal do governo e tal, o Plano Real vai entrar essa semana, vai entrar essa semana. Cara, assim, se o Brasil ganhar a Copa, o Plano Real vai entrar e vai funcionar. Se o Brasil não ganhar a Copa, vai ser uma dificuldade do caralho. E aí o Brasil ganha a Copa, eles comemoram e na sequência o Plano Real dá a importância que teria o momento, né? Claro. Uma certa simplificação. Mas ajuda, né? É um processo um pouco mais complexo do que isso. Ali, na verdade, você tinha tudo contra, absolutamente tudo contra. Você tinha um sistema contra. Por isso que é tão legal e acho que... E a gente estava numa depressão do caralho, porque o Senna tinha morrido. Exatamente. O Brasil estava... E vem de antes, né? Assim, o Fernando Henrique assume o Ministério da Fazenda em maio de 93. O Real é de julho de 94. Então, assim, os caras assumiram ali uma tarefa... Isso hoje é pré-história do Brasil, né? Mas uma inflação galopante, prestes à insolvência. Tava foda. Puta que... Estava começando a resolver a dívida externa, o problema era a dívida externa. Tinha que ir no supermercado de manhã, porque a noite era mais cara. Era uma loucura. Uma loucura. Era uma loucura. E para fazer o plano, eles tinham que mudar muita coisa. E tinham que mudar muita coisa no Congresso. Nas torneirinhas, nos gargalos, nos carimbos, né? Tudo viciado em termos de orçamento. E sem esse saneamento fiscal não dava para fazer o plano. E foi o que esses caras foram dizer ao Fernando Henrique, que o Fernando Henrique não quis no primeiro momento, disse, não, de jeito nenhum, a gente está aqui para resolver uma emergência, dar uma aspirina para o paciente, não sei o quê. E aí a equipe disse, não, se não for feito, se a gente não tiver oportunidade de fazer... na raiz a gente não vai fazer, a gente vai embora. E aí fizeram um plano muito ambicioso em muito pouco tempo. Né? Muito bom. Fiuza, eu quero ver se você foge do pau nos 2 quadrinhos finais do programa aqui. Ou se você fica... Porque esses 2 são rápidos. Lá basicamente vem pancada. Você fazer uma escolha, enfim. Bota aí, diretoria. Esse é um ou outro. Eu vou te dar 2 opções, você escolhe uma. Só isso. Tropa de Elite ou Cidade de Deus? Tropa de Elite.
Próxima. Coca ou Pepsi? Nenhuma. Tu não bebe refrigerante? Qual é, Cristiano Ronaldo? Tem que ser sincero. Próximo. SBT ou Globo? Aí você vai me complicar. Posso contextualizar no tempo? Vai. Tira os últimos momentos, Globo. Tá. Próxima. Você prefere que esse ano o Brasil ganhe a Copa do Mundo ou eleja o presidente que você deseja? Eleja o presidente. Próxima. Lula ou Bolsonaro? Precisa fazer essa pergunta? Rica Perrone. Eu não vou. Você não vai dessa vez? Não vou. Ah, Rica. Não vou. Isso Vou muito arrumar umas favor. pesquisas para te botar lá no alto. Não. Eu sou muito honesto para entrar nisso. Próximo. Rio de Janeiro ou Paris? Rio de Janeiro. Próximo. Piquet ou Senna? Piquet. Olha. Próxima. Você é a favor ou contra a vacina? Eu sou a favor de vacina boa. Você tem muita ressalva com essa vacina, né? Não, é uma vacina em desenvolvimento, né? Sim. Então, acho que para a gente saber a eficácia e a segurança dela, tem que completar os estudos, né? Isso não está sendo muito bem divulgado. Bota o 0 a 10 aí para ver se ele foge. Fui muito fugitivo no primeiro? Só um pouco. Agora eu vou botar uma pessoa na tela e você dá uma nota de 0 a 10 para essa pessoa, conforme o seu gosto ou pelo trabalho da pessoa, enfim. Anitta, número 1 do mundo, hein, ó. Olha, você está fazendo uma psicanálise comigo, porque eu estou vendo como é que eu sou vaselina. Você... Porque a Anitta, eu falaria meia hora que, pô, uma batalhadora, que chegou num lugar bacana e tal, e agora virou demagogia pura. Mas é a nota que eu tenho que dar, né? É a nota. No momento, Anitinha, nota 4 para você. Dá uma melhorada aí. Próxima. Jair Messias Bolsonaro. Ih, a nota. Rapaz, isso é cruel, hein? É muito. Eu sou um ser relativo, rapaz, como diria Albert Einstein. Eu adoro esse quadro porque ele é divertido, a pessoa fica na dúvida se ela... Não, porque tudo que eu fujo é da caricatura. Sim. E uma nota para um presidente... Mas você pode dar uma nota pelo governo dele até agora. Governo Bolsonaro, nota 6. Próxima. O Boulos. 0,5. Próximo. Ciro Gomes. 0,8. Caio Coppola. Esse é colega, posso pular? Pode. Próximo. Grande Caio. João Dória. -1. Caralho. Próximo. Marcelo Freixo. -2. Próximo. Rede Globo. De hoje. De hoje. Vamos ficar falando da Globo. De hoje, Globo. Ainda tem uma outra coisa lá. Nota 4. Próximo. Luciano Huck. Caramba. Não? Vou me comprometer aqui. Não, Luciano Huck, vou falar do político. Não, né, o Luciano Huck é o apresentador, ele não é político. Não, o empreendedor... Apresentador. É nota alta, nota 7. O metido a político, nota 0. Próxima. Vale essas escapulidinhas? Vale, a gente libera aqui, tudo bem. Desculpa aí. Não, de jeito nenhum. Lula, seu ídolo. 0. Que isso. E o Monark? Eu dei -1 pro Dória, -2 O Lula até que saiu bem, né? Então, o Lula saiu bem. E o Monark? Eu não conheço e não acompanhei. Não viu a merda? Próximo. Eu sei qual foi o problema, mas não conheço o cara, não dá pra dizer. Eduardo Paes. Nota 0. Próximo. Fábio Porchat. Eu adoraria falar desses personagens. Posso falar do Fábio Porchat? Pode, Um claro. pouquinho só? Porque assim, é muito cruel esse jogo, né? O Eduardo Paes, eu tenho que dizer, ele pode estar cometendo um crime com esse negócio do passaporte vacinal. Então, isso fica registrado, né? Quer dizer, você impor algo que não tenha conclusão sobre a segurança, que você não sabe qual é o efeito adverso que você pode ter, porque não sabe, o estudo não está concluído, isso não é legal. Então, é isso que eu quero falar sobre o Eduardo Paes. Em relação ao passaporte da vacina, eu concordo com você integralmente, isso é um absurdo. Até porque, vacinado ou não, as pessoas transmitem.
certo? Exato. Portanto, se você está vacinado, qual é o seu medo de Não estar é ali? esse bloqueio, e eu conheço os efeitos adversos que são, né, possivelmente causados pela vacina, porque a pessoa é saudável, passou a ter problemas assim que se vacinou, e isso tem que virar ciência, ainda não virou. Isso é um direito, né? Fernando? Isso é muito sério. Tá aqui, ó, a vacina é isso, o risco é esse está aqui. Agora você faz o que você quiser. Ah, morreu de Covid, o problema é seu, você que não... Tudo bem, mano, é direito de escolha, né? Como Tal da você liberdade, disse, né? se fosse uma salvação para a coletividade, vamos correr o risco, vamos perder alguns de nós, mas não é isso. Essa premissa Eu tomei, é falsa. eu optei em tomar, mas eu respeito pra caralho quem optou em não tomar. Foda-se, contigo, irmão, a saúde é tua. Cadê o seu corpo, suas regras? Não tem essa ação coletiva, como você disse. Fala do Porchat. Não seria uma ética coletiva. Eu pedi um parêntese, quebrando o protocolo, para falar do Fábio Porchat, porque eu acho importante. O Fábio Porchat, ele aderiu, eu acho, infelizmente, a isso que a gente está falando, dessa febre da afetação. Nem sei se ele sabe o que ele está fazendo, mas o Fábio virou realmente uma pessoa absolutamente aderida a essa cartilha, né, do politicamente correto, etc. e tal. Eu pedi só um espaço para falar mais amplamente, porque como artista eu sou fã do Fábio. Eu também, muito. Você também é? Muito. Eu acho ele engraçadíssimo. Eu acho ele genial. Também. Como autor, como ator, fez coisas incríveis. A primeira fase do Porta dos Fundos é sensacional. Sensacional. A geração dele, junto com o Gregório Duvivier, Bruno Mazzeo, Marcelo Adnet, os caras são muito bons, né? Que bom que você também acha. E assim, eu acho que quase todos esses, ou todos esses que eu falei, eles foram magnetizados por um negócio que eu não sei o quanto eles acreditam, não vou aqui fazer esse juízo, que é tudo, eles são adeptos do Freixo. O Freixo é o medíocre. Até com todo respeito ao trabalho inicial do Freixo, que era bom, né? Assim, o negócio das milícias. Ele foi o cara que apareceu dizendo, olha, isso aqui não é justiça, não. Mas ele depois virou um personagem do próprio Tropa de Elite, que eu já elogiei, e ele virou um demagogo, né? Ele é aquele cara que se diz um homem do povo socialista e vai para o Copacabana Palace. Podia ir para o Copacabana Palace numa boa, mas é o legalista que apoia o Lula. Então, assim, esses caras, eles são muito bons e eu acho que eles seguiram, não sei porquê, uma diretriz que é demagógica. Que é esse negócio, os caras são, e eles são fanáticos por isso, não é dizer assim, não, eles afetam um negócio meio, umas simpatias políticas que eu não gosto. Não, eles são fanáticos. O Gregório virou um cara que é um militante. O Fábio mais na linha dele também, dos programas, mas tudo que o Fábio traz é cartilha politicamente correta, é um negócio de... E eu acho uma pena e eu quero dizer que o Fábio e todos esses que eu citei dessa geração, para mim, continuam sendo muito mais importantes como os artistas que são. Sim, sim. Tipo assim, eu não tomei bode desses caras do tipo assim, pô, não posso nem ouvir falar. Até porque a gente tá fudido se a gente for tomar. Porque, porra, aí vai Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Martinho da Vila. Porra, eu não vou ficar... Eu não vou tomar bode dos caras que... Eu sou pagodeiro, porra. Eu não vou pegar bode desses caras. Exatamente. Eu não vou pegar... Eu me mato de rico, poxa. Eu não vou pegar bode do cara porque ele... Porra, irmão, acha aí o que tu quiser, eu discordo pra caralho, foda-se, entendeu? Vou rir da tua piada. Eu propus uma vez, séculos atrás, eu propus ao Fábio contar a história do Porta dos Fundos. Aquela chegada do Porta dos Fundos, que foi uma revolução no YouTube. Foi sensacional aqui. Você também é um revolucionário da... Mas aquilo ali foi em outro nível, né, cara? Porque eu fui o equilibrista, eu fui fazendo, eu fui o primeiro a fazer blog, essas coisas, mas eu fui fazendo sem nada, entendeu? Tipo, eu fui fazendo do jeito que dava. Então eu entreguei uma coisa ruim muitas vezes. Porra, os caras entraram com uma estrutura, irmão. Foi a primeira vez que tu viu um negócio começar na internet, tu assistir e falar, caralho, essa porra podia passar na Globo. Bem feito Direção, pra caralho, o Ian, porra. Né? O Ian. Porra, foda. Foda. Eu sou muito fã do Porta dos Fundos. E aí, assim, eles vieram com um humor que era espetacular, que é muito inteligente, criativo, falando de tudo, 360 graus, e depois eles caíram um pouco nessa linha. Mas eu não deixo de ver um sketch do Fábio de jeito nenhum, eu vejo e rio numa boa. Vamos negociar o que? Uma nota 5 pelo artista e pela política? Eu posso dar nota 10 pro artista? Pode. 10 pro artista e assim, tá de castigo e vai escrever no quadro 50 vezes, não devo entrar. Mas ele falou que vinha aqui em março, Rodrigo. Dá uma insistida com ele que eu acho que ele tá aqui no Brasil.
Próximo. Desculpa, Rica. De jeito nenhum. Esse aqui, por favor. Senhor Galinho de Sou Quintino. tricolor, sou fluminense e dou nota 10 pro Zico. Não tem jeito, né? Próximo. Acabou? Acabou. Acabou. Meu amigo Fiuza, muito obrigado. Muito obrigado, você Rica. É muito foda. Você é um cara Você que é. sensacional. Sou teu fã. Não, eu sou seu fã. Você é um cara foda, equilibrado. Quem dera todo mundo tivesse teu nível de Eu informação e debate. realmente tento puxar para a harmonia, para o equilíbrio. Isso não é conversa fiada. E vou continuar tentando, mas do jeito que tá, a gente vira um pouco... Agora, nós estamos chegando no mês de maio, de ano de eleição. Vamos fazer outro jantar. Que é pra ver Vambora. o que você vai falar para depois a gente ver. Para você Opa, não, e aí? pra E aí, você o dono não da- seguir. Rapaziada, obrigado, Estúdio Centro. Deixa seu like, se inscreve aí no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.